Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo aqui, uma videoaula, e hoje a gente vai falar de função polinomial. A gente vai estender os casos, né, de função de grau 1 e função de grau 2, ok? Que é aquela função polinomial lá de grau 1 e a polinomial de grau 2. Então eu vou passar o caso geral aqui hoje para vocês. Vou passar o domínio, né, domínio e imagem da função polinomial, né, quando o grau for n, ou seja, pode ser qualquer grau. E vou passar também a função racional, o domínio e a imagem dela, ok? E se der tempo também, né, nesse vídeo, para não estender muito como os outros, eu vou passar também a questão da função exponencial, tranquilo? Então vamos lá. Lembrando que eu estou seguindo aqui, né, uma apostila que eu elaborei, então se alguém se interessar pela apostila, só mandar uma mensagem aí, deixar um comentário que eu envio a apostila. Então a gente vai para função polinomial, né? Polinomial, aqui ó, de grau n, ok? De grau n, tranquilo? Então o que seria essa função polinomial de grau n, né? É uma função definida assim, ó, então é uma f de r em r, né? Então meu domínio e aqui meu contradomínio, tranquilo? Então ela vai ser escrita desse jeito, ó, f de x é igual, né? Um a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais, né? A n menos 2, x elevado a n menos 2, mais, até chegar no meu a zero, ok? Então isso aqui eu defino uma função polinomial de grau n, ok? Onde esses coeficientes aqui, ó, a n menos 1, né? Onde esses camaradas aqui já são coeficientes, né? Já adiantando, são coeficientes, ok? Podem ser zero, tudo zero, tanto faz, ok? A única coisa que a gente tem, ó, que esses ANs aqui, ó, AN-1, AN-2, até a zero, são números reais, ok? Esses camaradas são números reais. Aí a gente tem uma restrição para esse n aqui, ó, para ser uma função polinomial, tranquilo? Então, para ser uma função polinomial, esse n aqui, ó, ele tem que pertencer a z. Só que os inteiros positivos, certo? Então você pode colocar, ó, n aqui, né? É um número inteiro positivo. Por que eu estou falando inteiro positivo, né? Porque engloba o zero e engloba todos os naturais. Então por isso que eu estou falando inteiro positivo, ok? Então eu posso pegar, ó, qualquer número, né? 0, 1, 2, 3 e assim vai, ok? Ou seja, esses inteiros positivos é o que eu estou falando aqui, ó. Então, porque na definição lá de natural a gente não tem um zero, né? Só temos 1, 2, 3. Ou seja, quando eu incluo o zero, eu falo os inteiros positivos. Tranquilo? Então esse n aqui, ó, tem que ser sempre o quê? Inteiro positivo para ser chamado de função polinomial. Ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui do que é uma função polinomial. Então, ó, se eu pego, ó, o que eu vou fazer, né? Se eu pego, vou pegar aqui n igual a 3. Tranquilo? Se eu pego n igual a 3, então eu vou ter isso aqui, ó. Então minha f de x vai ser, ó, como n é 3, então a3, x elevado a 3, mais n é 3, tá vendo? Então vai ficar, ó, a3 menos 1, x elevado a 3 menos 1, mais, ó, a3 menos 2, x elevado a 3 menos 2, mais até chegar lá no meu a zero, que é o 3 menos 3, entendeu? Então eu vou chegar, ó, no meu a zero. Ok? Então essa função eu posso escrevê-la assim, ó. f de x é igual a 3 x ao cubo mais a2 x ao quadrado mais a1x mais a0. Ou seja, eu tenho uma função polinomial de grau 3 aqui agora. Aí vocês perguntam, Fábio, mas e esses a3 aqui, a2, o que são isso? São coeficientes. Então se eu coloco assim, ó, eu posso pegar a3 igual a 1, a2 igual a 2, a1 igual a 3 e a0 igual a 4. Eu posso pegar desse tipo. Então eu posso pegar, ó, f de x igual, né? Posso pegar qualquer valor para esses a3, ok? Geralmente a gente já dá esses valores, né? Só estou mostrando para vocês como que é uma função polinomial. Tranquilo? Então, ó, como é 1, né? Então eu vou pegar, ó, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x mais 4.
Lembrando que, né, pode ser que perguntar, mas como que você encontrou esse 1, esse 2 e esse 3? Eu estou jogando valores, ok? Estou jogando valores para A3, A2, A1 e A0, beleza? Então aqui você tem um exemplo, ó, de uma função polinomial de grau 3, ok? Por quê? Porque eu peguei n igual a 3, eu já dei para vocês, ok? Já dei esse n aqui para vocês, tranquilo? Vou pegar outro exemplo, ó. Pegar outro exemplo. Então eu vou pegar, ó, já vou substituir direto. Vou pegar o n igual a 5. Ok? E o que que eu vou fazer, ó? N é 5, aí eu vou pegar, ó. Então significa que eu vou ter um A5, um A4, ok? Um A3, um A2, um A1 e o A0. Então eu vou ter esses coeficientes aqui, ok? E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar valores para eles, ó. Então eu vou colocar, ó, A5 é igual a 3, A4, estou pegando valores, estou jogando valores quaisquer, ok? A4 é igual a 3, ou vou colocar menos 3. A3 menos 2, A1, né? Ou A2 é igual a 0, ok? E A1, né? E A1 é igual a menos 1, certo? E A0 é igual a menos 11. Tranquilo? Então eu sei, ó, o meu n vale 5 e aqui eu tenho os meus coeficientes. Então o que que eu vou fazer? Eu vou só substituir. Então ficaria, ó, minha f de x ficaria, ó, x à quinta, né? X à quinta. Só que quem é meu A5? Meu A5 é 3, então ficaria, ó, 3x à quinta, né? Meu A4, quanto que vale meu A4? Menos 3, então menos 3x à quarta, ok? Depois, ó, meu A3, quanto que vale? Ó, menos 2x ao cubo, ok? Mais, só que o A2 nosso é 0, ficaria, né? 0 vezes x ao quadrado, ok? Então é só você olhar, beleza? Mais, né? Mais o meu A1, né? Porque meu A2, só que meu A1 é negativo, então não é mais, é menos, ó. Então menos, menos. Estou escrevendo aqui embaixo, ó, porque ali para não ficar muito ruim para vocês olharem, tá? Menos quem? Menos 1, só que nesse caso menos x, né? Menos x, menos 11. Então essa aqui é a minha função polinomial de grau 5, ok? Você pode reescrevê-la, ó, como esse termo aqui é zero, então ficaria, ó, f de x é igual a 3x à quinta menos 3x à quarta menos 2x ao cubo, né? Mais 0, então ficaria, né? Menos x menos 11. Então essa aqui é a minha função polinomial de grau 5, ok? Então por enquanto não tem o que a gente fazer, né? De calcular, se alguém quiser calcular, por enquanto não tem como fazer nada. Eu só estou dando o exemplo do que é uma função polinomial de grau 5. Tranquilo? Agora a gente vai para o domínio, ó. A gente vai para o domínio e para as imagens dessa função polinomial, ok? Então eu vou para o domínio e imagem, tranquilo? Então o que é domínio, né? Domínio é onde a função está definida. Então o domínio, ó, o domínio da minha função polinomial já vai ser R, ok? Ou seja, eu posso pegar qualquer valores, né, reais para substituir no valor de x, ok? Agora eu vou para as minhas imagens. Para as imagens eu vou ter aqui dois casos. Por quê? Porque se n for ímpar, eu vou ter um caso. Se n for par, eu vou ter outro caso. Ok? Então, ó, se n for ímpar, né? Se n for ímpar, o que vai acontecer se n for ímpar? Se n for ímpar, as minhas imagens, né? Então, se n for ímpar, você vai ter que as imagens vai ser todos os reais. Ok? Se n for ímpar. Aí você fala, mas como que você sabe, né, Farley, que as imagens vão ser todos os reais, né? Basta você pode até jogar valores, né? Mas aí a gente vai ver do gráfico de algumas funções, né? Vou falar por enquanto gráfico, porque a gente não viu conceitos de derivada ainda, né? Nem conceitos de limites ainda, para eu falar do que seriam essas imagens. Então, ó, por enquanto eu vou falar para vocês que
n sendo ímpar, as imagens vão ser todos os reais. Beleza? Agora, se n for par, né? Se n for par, o que vai acontecer? Ó? Se n for par, eu vou ter aí, né, funções quadráticas, né, de grau 2, grau 4, grau 6, 8 e assim vai. O que vai acontecer? Minhas imagens vai depender do valor máximo e do valor mínimo, né, que é o que a gente vai ver, valor máximo e valor mínimo, certo? Depois a gente vai ver, quando a gente estiver estudando os conceitos de derivada, o que seria esse máximos e mínimos, ok? Que a gente definiria como sendo máximo global e mínimo global, máximo local e mínimo local, ok? Então, ó, eu vou definir isso para vocês, né? Do que seria esse máximo global, mínimo global, máximo local e mínimo local, quando a gente estiver vendo os conceitos de derivada, tranquilo? Então, por enquanto, eu vou colocar só assim para vocês, ó, né? Isso aqui vai depender, ó, né, do meu AN. Se AN for positivo, certo? Deixa eu chegar para cá, né, só para ficar mais fácil. Se AN for positivo, então, primeira coisa, aqui se N for par, né? Se N for par, eu vou ter isso aqui, né? Então, ó, AN. Quem é AN, né? É aquele coeficiente que acompanha o x elevado a n. Se ele for positivo, certo? As minhas imagens vai o quê, ó? Vai ser do valor mínimo, ou seja, ela vai do YM. O que é esse YM? Eu vou definir esse YM como sendo o valor máximo ou o valor mínimo, ok? Então eu vou colocar aqui um M minúsculo para o mínimo até mais infinito, ok? Então seria isso. E se, né, esse AN for negativo, o que a gente vai ter, né? O que a gente vai ter? Ele vai de menos infinito até esse YM. O que é esse YM grande aqui, ó? É o valor máximo. Então eu vou colocar, ó, YM pequeno como sendo o valor mínimo, né? O que seria esse valor mínimo? Seria o menor valor que Y assume, beleza? Então, ó, e esse YM grande aqui seria o valor máximo. Ok? Então vocês perguntam, mas como que eu vou descobrir isso aqui? Como que eu vou fazer isso? Por enquanto, isso aqui a gente não vai, pelo menos eu não vou exigir de vocês, porque a gente não chegou ainda nos conceitos de derivada. Só estou passando para você o que seria o domínio e a imagem, certo? De uma função polinomial de grau n. Aí os conceitos, os critérios, para n ímpar, as imagens vão ser todos reais. Para n par, vai depender do seu coeficiente AN. Se ele for positivo, as suas imagens vai do menor valor, ou seja, do meu YM, até mais infinito. E se ele for negativo, vai de menos infinito até o YM, que seria esse valor máximo, ok? Que é o maior valor que Y vai assumir. Tranquilo? Então, ó, eu até passei uns exemplos nos exercícios passados, né? Para encontrar domínio e imagem da função quadrática, ok? De uma função de grau 2. Então eu vou dar um exemplo, ó, só para você ver. Só para você ver, né? Então se você tiver uma função, ó, f de x igual x ao quadrado mais 2x mais 1, ok? Então você pode ver, ó, que o meu a é 1, beleza? Se você observar, né? Seu a é 1, o seu b vale 2 e o seu c vale 1. Então você vai descobrir aí, né, quando você encontrar aqui igualando a zero e encontrando as raízes, você vai encontrar uma única raiz, né, x' é igual a x duas linhas, que é igual a menos 2, ok? Então sua raiz é exatamente menos 2, beleza? E o seu máximo e mínimo, né? Aí você vai encontrar aí, ó, para o seu vértice, né, olhando para o vértice, ó. Então quando você olhar o vértice, a coordenada x do vértice vai ser menos 2 e a coordenada y vai ser 0. Por quê? Quando delta é 0, né, você vai encontrar aí que delta é igual a 0, certo? Quando você resolver essa equação quadrática. E você vai ver que o x vértice dessa parábola, ó, o x vértice é menos 2 e o y vértice é igual a 0, certo? Então você vai ver, ó, baseado nesse y vértice aqui, que eu vou determinar o meu domínio, as minhas imagens, certo? Então se você tentar jogar no gráfico, né? Então ficaria assim, ó.
Menos 2 está aqui, então, ó, a sua parábola com cavidade é para cima, então, tá aqui, ó, então ficaria uma parábola, ok? Então, esse aqui é justamente as coordenadas do seu vértice, ok? Então, ó, como y, os valores que y estão assumindo é tudo para cima, então ficaria, ó, de 0 para y, né? De 0 até mais infinito, ou seja, do seu ym até mais infinito. Esse ym aqui, ó, quem é? É 0 até mais infinito. Ou seja, as suas imagens seriam do 0 até mais infinito. Então, do 0 até mais infinito. Então, esse aqui seria um exemplo para você encontrar, né, as imagens de uma função polinomial de grau 2. Ok? Bom, então, depois disso eu vou definir para você, ó, uma função racional. Ok? Então, a gente vai ver agora uma função racional. Então, por enquanto, a definição de função polinomial, a gente vai deixar ela nesse estado, ou seja, vamos passar só até aqui. Por quê? Porque depois a gente vai estender isso quando a gente estiver vendo os conceitos de limite. Tranquilo? Então, primeiro eu só defini o que é uma função polinomial. Tranquilo? De grau n. Então, aqui agora eu vou definir uma função racional. O que seria essa função racional, né? Uma função racional é uma função desse tipo aqui, ó. Uma f de r em r. Estou colocando meu domínio e minha imagem. E meu contradomínio, tá? Meu domínio e meu contradomínio. É uma função definida assim, ó. Um p de x dividido por q de x. Onde p de x e q de x, né? Então, p de x e q de x são funções polinomiais, ok? Então, são funções, né, polinomiais. E é claro, uma condição, né, essencial é que esse q de x aqui ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, q de x, ó, tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Então, essa aqui é a definição de uma função racional. Ou seja, uma função de r em r tal que f de x é definido p de x sobre q de x. Certo? O que seria isso, né? Deixa eu colocar um exemplo, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. Dividido por x ao quadrado menos 3x. Ok? Então você tem aqui, ó, uma função polinomial. Ou uma função polinomial e uma função polinomial também. Um p de x e um q de x. Beleza? Então isso aqui é a cara de uma função racional. Beleza? Então, vou passar outro exemplo para você. Então, passando outro exemplo. Ó. F de x é igual, né? X ao cubo menos 3x mais 1. Dividido por x ao quadrado menos 1. Então, uma função polinomial, outra função polinomial. Tranquilo? Então, isso aqui são exemplos de funções, funções racionais. Tranquilo? Aí agora, ó, feito isso, eu vou pro meu domínio e imagem. Tranquilo? Meu domínio é claro, imagem eu não vou passar agora, tá? Porque imagem é um pouco mais complicado para explicar para vocês do que seria, ok? A gente teria que olhar para os teoremas aí que a gente vê em análise do RN, ok? Então, as imagens para eu definir, certo? As imagens dessa função polinomial, dessa função racional, eu precisaria de uns teoremas de análise do RN, análise real, ok? É claro, esses conceitos não são passados para muitos de vocês. Então, ó, vou pegar aqui uma função f de x é igual, né? X ao quadrado menos 3x dividido por x ao quadrado menos 1. Então, para eu definir meu domínio, ou seja, quais são os valores de x que eu posso pegar, né, para substituir aqui, né? Quais serão os valores de x? Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei aquela restrição lá, ó, de q de x ser diferente de zero, certo? Então, estritamente, q de x tem que ser diferente de zero. Então, eu posso pegar qualquer valor para x, exceto os valores que dê zero no denominador, ok? Então, eu posso pegar x todo real, então, ou seja, x pertence a r, ó, exceto esses valores que dá zero no denominador. Então, quais são os valores que dá zero no denominador, né?
eu vou ter, ó, um x' e um x duas linhas aqui, ó, se você olhar, ó. Por que x1 e x duas linhas? Porque eu tenho x ao quadrado, certo? Então, se você não quiser olhar para x' e x duas linhas, ó, né? O que você pode fazer, né? Esse termo aqui, ó, ele tem que ser estritamente diferente de zero. Então, ó, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero, certo? Tranquilo? Então, ó, resolvendo isso aqui, x ao quadrado tem que ser diferente de 1, passo quadrado para lá como raiz. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Ou seja, x não pode ser 1 e nem menos 1, porque se você colocar 1 aqui, ó, dá 0 no denominador. Então, x tem que ser diferente de menos 1 e x tem que ser diferente de 1. Ou seja, então quem vai ser seu domínio, né, Farley? Quem vai ser os valores de x que você pode pegar? Então, os valores de x que eu posso pegar, ó, são todos esses, ó. Todos os reais. Então, x pertence a R, né? Tal que x tem que ser diferente, né, de menos 1 e x tem que ser diferente de 1. Ou seja, então esse aqui seria o meu domínio, ó. Então, o domínio da minha função, ou seja, para essa função, certo? Teria que ser todos os reais exceto menos 1 e 1. Aí pergunta, né? Você pode fazer. Ah, mas e aqui no numerador? Não tem problema nenhum? Não, porque no numerador pode dar 0, pode dar o que for, não tem problema. Ok? Então, para essa função, o que a gente tem que olhar? O denominador. O denominador não pode ser 0. Tranquilo? Vou passar outro exemplo, ó. Então, vou passar outro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6, né? Aí você vai fazer. Então, esse termo aqui tem que ser diferente de 0 para encontrar o domínio. Ou seja, quais são os valores de x que eu posso substituir aqui, certo? Mas esses valores não pode dar 0 no denominador. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser diferente de 0. Ok? Então, a gente tem essa condição. Quando você resolver isso aqui, ó, você vai encontrar, né, duas raízes, ou seja, o x', né, e x duas linhas. Esse x' e x duas linhas vai ser justamente, ó, 2 e 3. Quando você resolver aí, mas como que eu vou resolver? Aplica aquele método de Bhaskara lá para resolver a equação. O princípio é o mesmo, ok? Então, quando você jogar para resolver, né, eu tô falando já para você jogar e resolver, porque eu já passei os conceitos anteriores, ok? Então, você vai encontrar, né, que x' é 2 e x duas linhas vale 3. Então, quem vai ser seu domínio? Ó? Então, o domínio da função são todos os reais, né? Então, x pertence a R. Tá ok? X tem que ser diferente de 2 e x tem que ser diferente de 3. Ok? Então, esse aqui vai ser seu domínio. Se você não quiser escrever desse jeito, ó, você pode escrever, ó, o domínio da função é igual, né? Todos os reais, exceto quem? 2 e 3. Pode escrever desse jeito também. Tranquilo? Beleza? Então esse aqui, ó. Esse aqui foi a explicação da função polinomial e da função racional. Ok? Eu vou passar uns exemplos aqui só para vocês treinarem aí, certo? Como encontrar o domínio, né, das funções racionais. Beleza? Então, um exemplo aqui, ó. F de x é igual, né? X quadrado menos 3x mais 1 dividido por x ao cubo menos 8. Ok? Então, x ao cubo menos 8. F de x igual, né? X ao quadrado menos 3x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 4x. Ok? Vou passar outro aqui, ó. F de x é igual, né? X à quinta menos 3x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 6x mais 8. Beleza? Então isso aqui vocês podem tentar aí encontrar o domínio e a imagem. Tranquilo? Ou só o domínio, né? Dessas funções racionais aqui. Tranquilo? Então vou encerrar o vídeo de hoje para não ficar muito comprido. E no próximo eu vou passar alguns critérios quando a gente tiver, né, as funções quociente, eu não vou nem falar racional mais, porque eu não vou mexer mais com um polinômio em cima e outro embaixo, eu vou mexer com raízes, ok? Aí eu vou colocar, né, quando você tiver uma função desse tipo, os critérios para a gente determinar o domínio.
Tranquilo?